Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje nas leituras que escutamos, de modo particular na primeira leitura do livro do profeta Jeremias e na proclamação do Evangelho do capítulo 13 de São Mateus, nós vemos dois exemplos de como Deus ensina-nos os seus caminhos, ensina-nos a sua verdade. Em ambos os casos, ainda que de modo diverso, tratam-se de parábolas. No caso do Evangelho, uma parábola do ponto de vista literário, ou seja, Jesus que usa de comparações para explicar uma realidade. Está falando do reino de Deus. E para explicar como é o reino de Deus, usa de imagens que nos ajudam um pouco a entender o dinamismo do reino de Deus, com comparações. Fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que apesar de ser a menor das sementes, depois se converte numa grande árvore. Fala com isso, através dessa imagem, dessa realidade da presença de Deus na nossa vida, porque o reino de Deus não é outra coisa senão a presença de Deus, em primeiro lugar, na minha vida, na minha alma. Também a presença de Deus no mundo, mas essa presença, do modo como Jesus se referia, se dá através da ação daqueles que têm Deus dentro de si, de nós, os cristãos, de nós, os batizados. E que essa presença, muito embora comece de uma forma pequena, porque Deus vai pouco a pouco entrando na nossa vida, e através da nossa vida no mundo, tem o poder de se converter numa grande realidade. E a segunda parábola da mulher que coloca o fermento para que a massa possa crescer, fala talvez de uma forma ainda mais direta desse dinamismo que tem o reino de Deus, a presença de Deus, de fazer com que as realidades cheguem à sua plenitude. O mundo, a minha vida, sem Deus, é como uma massa sem fermento. Não cresce, fica como que faltando algo, não tem a capacidade de progredir. Por outro lado, na primeira leitura, nós vimos um outro tipo de parábola. Não uma parábola literária, mas praticamente uma parábola em ação. Através de um gesto que o profeta faz, Deus transmite um ensinamento. Nesse caso, pedindo ao profeta que comprasse um cinto de linho, há de se pensar que na época de Jeremias, estamos falando do século VI a.C., o cinto era considerada, digamos, a parte das vestes do homem mais nobre, onde eles, por assim dizer, mais se preocupavam de demonstrar a beleza de como se vestiam. E Deus manda que se comprasse um cinturão de linho e que o protegesse no primeiro momento, não deixasse que ele se molhasse. Depois Deus diz ao profeta que fosse e colocasse aquele cinturão dentro da água entre pedras. E que passasse alguns dias, depois foi retirar e, obviamente, o cinturão estava apodrecido, não servia mais para nada. E com isso Deus então mostra, através dessa ação, um ensinamento. Que ensinamento era esse? Que antes, quando Israel, representado pelo cinto, estava junto do profeta, protegido das más influências, nesse caso, a água do rio, estava bem, bonito. Porém, quando se afastou do profeta, ficou como que à mercê dessas influências negativas e apodreceu, consumindo-se na soberba. No fundo, fala a mim e a você também, dessa situação que todos nós podemos experimentar quando estamos longe da palavra de Deus. Mas aqui, chegado a esse momento, queridos irmãos, queridas irmãs, queria fazer uma reflexão que talvez não seria tão óbvia quanto poderia parecer. Sobretudo pensando no discurso das parábolas, que acabamos de mostrar tanto no Evangelho, como também no profeta Jeremias.
nós vimos como que a comparação sem a explicação não tem sentido. Se o profeta tivesse simplesmente feito aqueles gestos, de pegar o seu cinturão de linho, botar no rio e retirar ele podre, mas sem que se explicasse o porquê, seria absurdo. Bem como se Jesus simplesmente dissesse que o reino dos céus é como uma semente de mostarda ou é como um fermento, mas não nos contextualizasse, tudo ia ficar um pouco sem sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no fundo, às vezes, a nossa vida é como fosse uma parábola. Explico. Nós, isso é óbvio, a cada dia temos várias experiências. Nos acontecem muitas coisas. Algumas boas, ou que nós experimentamos como sendo boas, porque nos causam algum tipo de agrado, mas também experimentamos coisas que nos causam dor, sofrimento, ou se não outra coisa, que nos sentimos um pouco como que incomodados. Mas muitas vezes nós não sabemos como interpretar esses acontecimentos da nossa vida de uma forma que tudo tenha sentido. De uma forma como que, isso talvez é algo que muita gente durante essa pandemia procurou fazer, que era montar um quebra-cabeças, pois às vezes é isso que parece um monte de peças soltas, mas que nós não sabemos como montar. E quando, e aqui o ensinamento de hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós nos deixamos iluminar, guiar pela palavra de Deus, essa palavra torna-se para nós como que uma linha que nos conduz dando sentido a tudo aquilo que acontece. Como uma espécie de manual de instruções, como uma espécie de referência para que possamos montar, colocar juntas todas as peças desse quebra-cabeça da nossa vida. E aí encontramos uma figura, uma imagem que tem sentido. E que imagem é essa quando nós colocamos todas as pecinhas dos acontecimentos guiados pela palavra de Deus? É a imagem de Cristo. A imagem que todos nós trazemos na nossa vida. Essa imagem que recebemos no batismo. Essa presença que está junto de nós e que nos ajuda, portanto, entendendo aquilo que nos acontece, para que nos encaminhemos para o nosso destino, ou seja, a vida eterna junto de Deus. Assim sendo, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós nos abramos mais à leitura da palavra de Deus, que levemos essa palavra de Deus à nossa oração, ao nosso diálogo com o Senhor e nos deixemos interpelar por ela. E assim, como nas parábolas, onde as imagens têm sentido, assim como na primeira leitura, o gesto de Jeremias foi explicado e também teve um sentido, assim também encontraremos sentido em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.